Olá! Você já percebeu como hoje todo mundo parece ter uma resposta para tudo? É curioso que quanto mais eu observo as pessoas, mais eu percebo que quase ninguém faz perguntas. A gente responde, opina, julga, comenta e compartilha. Meio que automático. Mas será que a gente ainda pode conversar? Oi, meu nome é Mary Ellen e eu estou aqui não é porque eu descobri as respostas, muito pelo contrário, eu estou aqui porque eu aprendi que as maiores mudanças da vida elas acontecem quando eu tive coragem de aprender a fazer as perguntas certas. É só isso. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já mudou de opinião depois de ouvir alguém com calma? Não porque você perdeu a discussão, mas porque você entendeu que existia outro jeito de enxergar a mesma situação. E eu precisei aprender isso. E não foi de um dia para outro, foram anos, anos aprendendo que a vida, ela não existe só de coisas certas ou pessoas completamente erradas. Existem pontos de vistas diferentes, de pessoas diferentes, de lugares diferentes, porque cada pessoa ela vai ter um pensamento diferente, dependendo do contexto onde ela foi criada, onde ela foi inserida. Vejamos um exemplo. Eu vou fazer esse exemplo que é mais tradicional. Uma família, um pai, uma mãe e um filho. Existe uma separação. O homem vai ter uma opinião diferente, uma verdade dele, da forma com que ele enxergava a relação, e ele vai compartilhar aquilo. Está certo ou errado? É a visão dele, é a verdade dele. A mulher vai ter a opinião sobre a separação, sobre os seus pontos de vista, das coisas que ela enxergava, do jeito que ela enxergava, do mundo que ela vivia, de como ela foi criada para chegar àquilo. E ela vai contar a verdade dela. Se está certo ou errado, não tem problema. É a verdade dela. A criança, o adolescente, a pessoa, o filho, ele vai falar a verdade dele, o que ele via com isso, o que ele via no pai, o que ele via na mãe e o que ele via no casal. E depois, com o tempo, ele vai entender aonde estavam os erros, o que ele achava, né, sobre os erros. É a verdade dele. Porque nem sempre estamos certos, mas também nem sempre estamos errados. A questão é o que a gente aprende com os nossos erros e a gente pode nos transformar com esses erros. E mudar de ideia não quer dizer fraqueza, é sinal de humildade. Então é importante a gente saber a diferença entre isso. E uma das coisas assim que me chamou a atenção, que essa semana passada eu seguia duas influencers que para mim foram muito legais, porque eu comecei a seguir ambas em períodos diferentes e por contextos diferentes, cada uma com um contexto diferente. E eu achava super engraçado, super hilário, uma delas, e a outra de conteúdos mais sérios, e eram legais, então eu realmente me interessava. E de repente essas duas pessoas, elas não estavam mais abordando aquilo que eu comecei a seguir elas começaram a trazer outras abordagens e levando aquilo como se fossem verdades, temas que como se isso é uma calculadora. É uma calculadora e não consigo dizer que é pedra, porque é uma calculadora. E quando eu tenho um pensamento sobre alguma coisa e eu digo que aquilo é verdade, eu estou dizendo que aquele pensamento é a verdade suprema. E não, existem várias verdades, existem várias interpretações e cada pessoa ela está certa diante do seu contexto. E precisamos entender isso, porque é diferente. E a gente está vivendo num tempo em que é mais importante vencer uma discussão do que compreender uma pessoa. Que não importa. O importante é eu vencer a discussão. Então existe um psicólogo americano, o Jonathan Haidt, que ele descreve que as redes sociais elas tendem a favorecer conteúdos que despertam emoções intensas, e especialmente indignação e raiva. Talvez seja por isso que muitas vezes parece que virou tudo uma competição. E foi nesse momento que eu vi que ali, nesses conteúdos, transformou nessa competição. E o que eu fui lá e fiz?
Eu não fui lá e falei, ai, deixando de seguir. Ai, não, para que eu vou gerar mais engajamento? Porque é exatamente isso que eles estão procurando. É isso que a internet faz. É isso que as redes sociais fazem. O que eles pretendem nos fazer. Deixarmos de sermos pensantes e seguirmos alienados pessoas que acham que estão certas. E não estão erradas. É difícil, né? Mas, assim, a competição, homens versus mulheres, jovens versus idosos, patrões versus funcionários, direita versus esquerda. Eu preciso assumir um lado, eu não posso ficar neutro, eu não posso ficar em cima do muro, e não é ficar em cima do muro, é ter sabedoria de escolher o que é melhor para mim. Faz sentido? Faz sentido para mim eu pensar dessa forma? Essa forma me leva a tais escolhas, tais conclusões, tais benefícios. Desta forma, eu estou pensando nisso, nessas escolhas. O que faz sentido para mim? Então, e parece que quem vence, ela vira o inimigo, ou vira, ou quem perde vira o inimigo. Uma coisa assim, fica gigante, fica imenso. Então, assim, mas será que esse é o único caminho? Eu acredito que não é esse o único caminho, porque eu penso que o professor Mário Cortella, ele traz uma abordagem muito legal, que nós não nascemos prontos, a gente está nos fazendo ao longo da vida, então a gente está em processo de quê? Construção. A gente está sempre em construção. Então essa frase, ela me acompanha porque me lembra exatamente o que eu sou. Eu estou em construção. Diariamente eu estou em construção e eu não estou pronta. E eu não quero estar pronta, porque a partir do momento que eu estiver pronta, eu posso morrer, porque acabou. Não tem mais nada. E não, eu quero continuar me construindo cada vez mais. E é esse pensamento que eu quero abordar com você. Vamos fazer perguntas melhores. Então, para quem não me conhece, eu sou empresária, sou casada, sou estudante e finalizei agora o meu TCC em Engenharia Civil. Já sou formada em Logística pelo Instituto Federal Catarinense em São Francisco do Sul e sou formada também em Geografia pela Unicesumar. E eu estou me construindo todos os dias e todos os dias estou aprendendo algo novo, e é isso que é muito legal. E assim, e nenhuma dessas partes, elas competem entre si. Nenhuma das minhas partes. Cada uma está construindo aquilo que eu sou. E outro dia eu vi uma reflexão sobre um Provérbios, no 14:1, que fala sobre a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola destrói. O que seria a palavra central da frase? Edificar. A mulher sábia edifica a casa. Ela edifica a casa. Ela está ali para edificar. O que é edificar? É construir. Não é possuir. Não é competir. É construir. E talvez seja essa palavra que eu quero trazer para esse espaço de reflexão. Construção. Então, sobre essa parte de construção é que eu tenho feito a minha vida, me construindo todos os dias, me construindo como mulher, como esposa, como empresária, como amiga. Então, eu estou em processo de construção e eu não acabei, eu não estou pronta, eu não estou acabada, eu estou me construindo, isso que é muito legal. E às vezes a gente precisa se reformar, às vezes a gente precisa mudar de ideia, às vezes a gente precisa seguir novos caminhos, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Porque assim, várias coisas acontecem para construir. Uma conversa, ela pode construir. Uma discussão, ela pode construir desde que existe respeito. Uma família pode ser construída. Uma amizade pode ser construída. E é com o tempo. Nada acontece de um dia para outro. Não é rápido, não é um processo rápido. É um processo contínuo, devagar, tijolinho por tijolinho. Eu não estou aqui para convencer você. Eu estou aqui para pensarmos juntos. Pensarmos porque talvez o mundo esteja pessoas que precisam
perguntar mais e não que gritem respostas, porque não é gritando que as pessoas vão te ouvir. Então existe um ditado que fala, abaixe o seu tom de voz ou melhore os seus argumentos. Então não é gritando. Quando você está sem fundamento, você perde a coerência. Então é importante a gente perguntar. Então, para isso, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Qual foi a última vez que uma boa conversa fez você enxergar por outro ângulo? Que fez você mudar de opinião? Me conte aí nos comentários. Talvez no próximo vídeo a gente comece justamente pela sua pergunta, porque este canal eu fiz para nós construirmos juntos algumas coisas, para a gente aprender coisas novas. E aí? E que tal? Então, ao invés de nós procurar uma resposta nova, a gente aprendesse a fazer perguntas melhor e juntos, nessa construção diária, que eu estou aqui disposta a conversar um momento com você e refletirmos junto. Não sou psicóloga, sou apenas uma pessoa que está aqui para compartilhar um pensamento com você e aprendermos a fazer pergunta. O que acha? Um grande dia maravilhoso e abençoado para você, iluminado, e um ano aí, um resto de ano, né, que já estamos na metade de julho e estamos juntos. Que Deus abençoe sua vida.